Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba. E nós sempre gostamos de falar no início, porque muitas pessoas assistem os vídeos gravados, que aqueles que quiserem, assim, participar dos estudos ao vivo nas sextas-feiras, basta entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho, poderá fazer a inscrição e assim receberá um link para participar ao vivo conosco aqui nas sextas-feiras. Bem como que quiserem assistir os vídeos anteriores, as gravações anteriores, é só adentrar lá, que lá tem todos esses vídeos gravados, bem como também do estudo da Revista Espírita, do magnetismo e outros materiais para aquelas pessoas que gostam de estudar o espiritismo. Bom, gente, como eu disse, nós estamos no nosso estudo 42. Estamos chegando, assim, já na parte final do livro, né? Do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a quarta parte, que fala das esperanças e consolações. Estamos estudando o capítulo 2. O capítulo 2 fala das penas e gozos futuros. E nós tínhamos iniciado, na semana passada, nesse capítulo, a duração das penas futuras. Está vendo já a primeira parte aí da duração das penas futuras. Então, aí na questão 1009, dando continuidade ao estudo anterior, né, o Kardec pergunta para os espíritos: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? É bem interessante que agora, a partir dessas últimas questões, as respostas elas são identificadas pelo espírito que deu a resposta. Então, a gente sabe qual espírito que responde qual espírito que respondeu a questão, né? Então, na primeira parte aqui. Então, ele responde assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntar-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas, enfim. Sem esperanças por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Ele continua: e os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo. Concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele, Deus, né,
é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das criaturas, a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se ele não desse o meio de compreendê-la? Pergunta, né? Aliás, não fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida e da bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho, a primeira parte dessa pergunta, né? E continuam os outros espíritos. Dando continuidade, já um outro espírito respondendo sobre o mesmo tema, né? Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Germen fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espiritismo, o espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão repele e, então, raro é que não englobe o mesmo repúdio, a pena que revolta e o Deus que quem a atribuiu. Atribui, né? Dai os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com o fogo, que se não extingue, com o fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Continua. Pobres ovelhas desgarradas, aprender a ver, aproximar-se de vós, o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família Lamané. Esses textos são muito profundos, né? Porque isso também, se a gente analisar bem, explica, né? Digamos assim, a perseguição que tinha, né, no início da Igreja Católica, né, principalmente, né, sobre a filosofia espírita por causa dessas questões, né? Porque por séculos, se não dizer milênios, criaram a questão do condenação para o fogo eterno, né, para o inferno, para a fornalha. Então, e você imagina isso, né?
E já explicou nos estudos anteriores como isso fez muitas pessoas se afastarem da religião e não acreditar em nada, porque não fazia sentido. E vamos dando continuidade aqui. Tem mais, as respostas agora são bem longas, né? Agora um outro espírito respondendo essa questão também. Guerras de palavras. Guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendos feitos correr. Será preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas. Eternidade dos castigos. Ignorais, então, que os que hoje entendeis por eternidade, não é o que os antigos entendiam e designavam por esse mesmo termo? Consulte o teólogo. As fontes seladas que lá, como todo vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência. E desde esse dia, deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana. Porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus. E, com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que, de outra forma, compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos. O soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhe mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. E tem mais. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas, contrárias à ignorância: o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no
espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuis ao ser infinito. Destruís, né? Mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações horrendo espetáculos das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida, se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferências que se modifiquem, ou então vivificai-os abrindo os benfazejos eflúvios que os bons nesse momento derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada. Isso é perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX, olha, você fala do XIX, né? E no nosso século agora, né? Não passa de uma van fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Né? Se persistirdes nesta mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem, Deus, por Jesus Cristo. E é o castigo? Consequência natural, derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgastá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se desdobrar sobre a si mesmo e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Continuamos, né? Oh, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade
o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Ora, criaram a penalidade injustificável. Afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, o apóstolo, ele deu essa resposta ali, né? E aí o Kardec faz um comentário dele, né, sobre as respostas, né? Com atrativo de recompensas e temor de castigos, eu vou repetir, com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhes são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que cercam, mas que, ao mesmo tempo, é cioso, vingativo, de inflexível rigor, e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos, por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada por aqueles que não os conheciam? Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que ou seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isso possível e racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se afirmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre. E Deus faz que, dos esforços que ela empregue para conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender. E a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se desse ponto de vista fosse apresentado as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterna é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, nesse caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito.
Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofram há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam? Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significado fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, elas não são menos urgentes. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno, você pode referir-se apenas em si mesmo, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso da luz, muitas ovelhas desgarradas se reunirão. Olha aí, interessante, né? Para a gente reler, estudar isso, que é muito, muito rico, né? E agora um outro tópico que Kardec coloca, que é a ressurreição da carne. Esse também é um outro ponto bem interessante. Na 1010, né? O dogma da ressurreição da carne terá a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E olha que o espírito responde: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só aparecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por que não vos enganeis, esses livres pensadores? O que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica que sem ela é inexplicável. Como veio de pretender que o seu princípio não tivesse na própria religião? Difícil, né? Como desvirtuaram, né, os evangelhos. Né? 1011. Kardec continua. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja
ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que hoje, o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís, né? E o Kardec faz o comentário dele sobre esse ponto. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Que os despojos do corpo humano se conservassem, se os despojos dos corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos, reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudesse reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos, milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Que o indivíduo tem, talvez, em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos alimentos provém possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria, sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada uma daqueles corpos reconstruir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que a berre da razão, que estejam em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Nesse quadro do julgamento final, porém, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que eles sejam restituída a verdadeira significação? Essa é a pergunta, né? Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas, sobre a sorte que lhes cabe por efeito
das diferentes provas que ele cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo as condenas ou absolve. Não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Vamos dando continuidade, né? Essas questões tão profundas, né, gente? Agora, o título é Paraíso, Inferno e Purgatório. Isso aqui é muito interessante mesmo, porque até às vezes algumas interpretações no movimento espírita, né, sobre regiões específicas, tal, criaram até uma palavra de umbral, região não sei o quê. É importante a gente prestar atenção nessas respostas seguintes aqui, ó. 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Olha a pergunta, hein? Haverá algum lugar? A hora que os espíritos... Isso aqui eles responderam mesmo anteriormente, mas ele responde assim, ó. Já respondemos essa pergunta. Respondeu mesmo. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E, como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Só que daí o Kardec entende um pouquinho mais e pergunta. De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? E responde, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatias, mas podem se reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Olha aí, né, gente? Então, tem em todo lugar, não existe lá uma colônia X, colônia Y, B, não sei o quê, que criaram tantas coisas aí que sem fundamento. E aí, só que ele deixa bem claro na quantidade da resposta que os espíritos se reúnem por simpatia. Claro que aqueles que têm simpatia pelo mal vão se reunir com aqueles que têm pelo mal, né? Os espíritos têm a mesma ordem e se reúnem por simpatia. Mas pode se reunir onde queiram, quando são perfeitos. Os perfeitos, sim, né? Os outros têm aquela exceção de não alcançar algumas regiões que é onde estão os perfeitos, né? E aí o Kardec comenta aqui, ó. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender, né? Então, gente, algumas besteiras que a gente vê por enquanto aí, às vezes criaram aí que na região do sul tinha uma colônia não sei o quê, que em outro lugar tem outra colônia, que é o eixo não sei o quê. Tem muitas pessoas que criaram as ideias assim. Gente, vamos parar com isso, né, gente? Os espíritos estão em volta de nós. Claro que estão em outra dimensão, isso nós sabemos. Mas é que às vezes vão criando algumas ideias aí meia complicadas de você entender, né? E aí o Kardec continua, ó, na 1013. Se deve entender por purgatório dores físicas e morais, o tempo da expiação,
quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Aí o Kardec explica, comenta. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado. De novo, vem repetindo em várias passagens, já foi estudado para anteriormente lá. Né? Porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, pois elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Na 1014. Como se explica que os espíritos, cujas superioridades se revelam na linguagem de que usam, têm respondido às pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? O Kardec pergunta, porque ele conversava com os espíritos, então, às vezes, vinham as comunicações disso, de alguns espíritos, dizendo que era de outra maneira, né? E aí o espírito responde: é que falam a linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Olha. Quando essas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de ele não ferir as convicções. Se o espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi não, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. É. Interessante isso mesmo, né? Aí o Kardec continua perguntando sobre esse tema. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos queiram instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos têm respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte das suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se serve dos termos que lhes são familiares. Acho-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se tivessem encarnado. Inferno você pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. 1015. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta desse futuro, a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. 1016. Em que sentido deve-se entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que há de gozar pela eternidade, toda de uma felicidade passiva? Muita gente pensa assim, né? Não, é o espaço universal,
São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente das suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que queriam dizer com isso? Resposta. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais a ideia de muitos céus dispostos, como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Por essas palavras, quarto e quinto céus. Porém, exprime diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando você pergunta ao espírito se está no inferno. Você está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Aí o Kardec comenta. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares, das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões: subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história da sua formação. Ele descreveu a construção, a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve que renunciar à situação, o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e que, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. 1018. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávido, porém, das coisas desse mundo e apegados ao bem da terra, os homens com ele não estão. 1019. Chegamos, né, gente? Poderá jamais implantar na terra o reinado do bem?
Olha a pergunta, hein? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Pedita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará o momento, cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, os que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Nesse banimento de espírito da terra transformada, não percebeis a sublime categoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobre a não menos sublime alegoria do pecado original? Olha essa pergunta aí, né? Por que fala do pecado original? Trouxemos, né? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo, zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem ajudem a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Bom, gente, aí nessa última questão, acho que hoje foi muito profundo, foi um pouquinho mais longo, né? Mas assim nós encerramos as questões das perguntas do Livro dos Espíritos. Agora, no próximo estudo, acredito que é mais 2 estudos agora, vai ter a parte da conclusão. E aí eu convido a todos vocês para que nós participamos da conclusão, que também é muito rica, né? Que muitas vezes nós deixamos de lado tanto a introdução como a conclusão, né? Essa parte da conclusão ali era muito profunda e às vezes é a parte que a gente menos estuda, né? Então ali é uma parte bem interessante, eu acredito que mais 2 estudos nós encerraremos, e aí está programado para 15 de março, iniciarmos novamente
o Livro dos Espíritos, lá na introdução. Eu vou dar uma reformulada, dar uma analisada nos slides, dividir as aulas. Eu percebi que na parte final, quando nós começamos a fazer de uma maneira um pouquinho mais diferente, ficou um pouquinho melhor. Então, aí já convidando vocês, né? Muita gente entrou aqui no meio, aqueles que entraram posteriores, que retornamos lá no início novamente, lá para começarmos a estudar novamente, né? Até nós aprendemos bem essas questões, né, gente? Tá aí, gente, olha só. Eu acho que esse capítulo aí, essa quarta parte aí, vale a pena a gente reler novamente, né? E essa parte da introdução também é muito bonita, né, gente? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma questão? Está aberto agora. Ninguém, né? Realmente é bem profundo, né, gente? É uma coisa assim que a gente tem que, vamos dizer assim, refletir muito sobre isso, né? Muito rico essa pesquisa. Eu sou suspeito, eu já estudei outras vezes, mas eu acho que quando a gente está estudando aqui, mesmo falando aqui, colocando aqui, a gente vai assimilando muito mais, né? Eu acho que o aprendizado do Livro dos Espíritos que eu tive com esse modelo de estudo aqui, muito rico para mim, né? Aprendi muito, estou aprendendo muito, e eu acredito que voltando a estudar mais um ano, mais outro ano, outros anos, acho que a gente vai se aprofundando ainda mais, né? Para a gente assimilar bem todos os conceitos da filosofia espírita, para que nós não possamos aí dizer que somos espíritos e ter alguns conceitos que são fora do espiritismo, né? Bom, quem gostaria então de fazer a prece inicial? Eu fiz a prece final, eu fiz a prece inicial, alguém fazer a prece final. Boa noite, seu Pereira. Boa Tudo bem com noite. você? Eu faço. Faça então, Juliana. Primeiramente, relaxar a nossa mente, nossos corações. Agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, pela nossa saúde, por estarmos mais uma vez todos reunidos aqui. Agradecer pelos conhecimentos adquiridos, pela espiritualidade amiga, por todos os mentores que estão sempre envolvidos, nos dando forças de proteção. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, iluminando as nossas mentes, a cada noite, esclarecendo nossas dúvidas, para que possamos seguir nossa jornada de evolução com mais tranquilidade, paz e amor. Que todos tenham uma boa noite e assim seja. Então, uma boa noite a todos. Até a próxima semana, hein? Vamos continuar. Fazer a Boa parte noite. Boa noite.